História da filosofia, a gente vai dar um salto de Pascal para Kant, porque o tema é mais ou menos o mesmo, tá bem? Eles estão na questão da investigação da verdade, conhecer a verdade. Começa lá com Descartes, passa um pouco pelo Pascal, chegamos em Kant, só que Kant está na Alemanha. Diz o seguinte: Kant nem foi um cara viajado, ele ficou lá onde ele nasceu mesmo, viveu e morreu por ali, se formou e deu aula por ali mesmo, não quis viajar o mundo. Só que o cérebro dele viajou o mundo, né? O cérebro dele era um cérebro chamado de universal. Ele conseguiu pensar além da turma dele, bem além mesmo. Por isso que se formou, inclusive, numa escola chamada Escola Kantiana e Neocantiana. O negócio é feroz. Para ler o livro dele, eu estou utilizando esse daqui, da coleção Os Pensadores, do Kant. É lógico que não é o único, mas já dá para a gente começar. E aí eu vou fazer só uma introdução. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre Kant. Então, alguns conceitos que a gente tem que começar aqui. Primeiro, ele fala que a humanidade vive num sono metafísico. Isso aí é uma crítica que ele vai fazer. Ele escreve um livro chamado Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática, 2 livros, bom? E ele faz uma crítica dizendo que nós vivemos o sono metafísico, sono assim, literal. Nós estamos correndo atrás de uma verdade metafísica, uma coisa que está além da nossa realidade do dia. E não é só a nossa realidade do dia, está além da experimentação, muito além da experimentação. Não dá para ser experimentado. Só que a gente fica correndo atrás desse negócio, do sono, da verdade metafísica, colocando os 2 pés no mundo que não é o nosso, abraçando com 2 mãos uma verdade que não é a nossa. Ela foge, passo a passo. Vamos começar então, vamos fazer o seguinte: vamos trazer a investigação filosófica para o dia a dia, para o que a gente tem na mão. O que é que a gente tem na mão? Aí ele diz: o que nós temos na mão é um fenômeno. Isso é o que a gente tem na mão. O que a gente tem na mão é a coisa do jeito que a gente percebe ela, do jeito que ela aparece para nós. É o que a gente tem na mão, de fato e verdade. Eu tenho um piloto na mão. Esse é o fenômeno. Só que ele é a coisa em si? Não é a coisa em si. Existe uma coisa chamada piloto? Não. Ele chegou a ser piloto, mas para ser piloto, tampa, tambor, carga, tinta, o projeto, o projetista, o pensamento de alguém que idealizou essa coisa. E essa coisa que escapa do nosso pensamento. Quer dizer, o que escapa do nosso pensamento? O noumeno, tá bom? Então, noumeno, ele fala que é a coisa em si. É o objeto em si. Mas não é o objeto que está na minha mão, o fenômeno. É ele lá na origem, na matriz. Na matriz. Quem é que vai conseguir chegar na matriz de todas as coisas? Ele fala, quem? Para chegar nessa tal matriz de todas as coisas, primeiro, eu tenho que aceitar que eu só tenho parte da coisa. Tambor preto. Pronto, é o que eu tenho na mão, tambor preto. Mas me escapa o conceito de aonde veio a origem do preto, da cor preta. O que deu origem à cor preta? O que deu origem? Eu só tenho isso aqui na mão, ó, a coisa como perceber. E só tem um pedaço dela, só uma parte dela. Eu olho para uma árvore, tá vendo? A árvore é fenômeno. Mas da onde veio o conceito árvore? Onde ele nasceu? Onde ele surgiu? Qual que é a matriz do conceito árvore? Aí é noumeno. A coisa em si. A coisa em si escapa de nós, porque ela é muito maior do que o tamborzinho que está na minha mão. Dá para me manipular a coisa em si? Não. Alguém consegue manipular a coisa em si? Porque eu vou ter que estabelecer uma relação, que é a relação sujeito e objeto. Você pode perceber que tanto a palavra sujeito quanto a palavra objeto é a mesma, ó, jeto e jeito. Então, jeto e jeito é o ser, tá? É a coisa.
Jeto e jeito. É o ser, é a coisa. Ob e su. Su é o que está abaixo. Subjeto. E o ob é aquele que ataca, tá? É aquele que manipula. É aquele que, então, o ob, ou sobre, tá? Está acima. Subjecto e subjecto. Sob, em cima. Sub, embaixo. Tem uma relação, então, entre o sujeito e o objeto. Para simplificar, objeto é a coisa que está em cima da mesa, que dá para me perceber. E o sujeito é aquilo que está debaixo da mesa, que não dá para me perceber. Um manipula o outro, ou um dá suporte para o outro. Quem é que dá suporte para o fenômeno? Quem dá suporte para o fenômeno é o noumeno. Quem dá suporte para o piloto? É o cara que fez o piloto, que não está aqui. Ele é o sujeito, ele está abaixo. Esse cara que deu a ideia do piloto, ele escapa da minha compreensão. Ele é muito maior. Eu só posso manipular os objetos. Aí o Kant, Immanuel Kant, vai dizer: qual que é a probabilidade então de eu estar enganado sobre o objeto? A probabilidade é gigantesca. Eu posso estar muito enganado sobre o objeto. Eu posso estar muito enganado sobre o fenômeno. Eu posso estar muito enganado sobre a árvore. Eu posso estar muito enganado sobre a verdade, aquilo que eu afirmo realmente. Por isso eu vou ter que treinar o meu cérebro. Treinar. E esse treinar, aí ele vai dizer: vamos lá, primeiro eu tenho que me despertar do sono metafísico. Vamos parar de pensar fora, tá, do nosso mundo. Vamos pensar o físico. Pensar o físico. Vamos reduzir isso aqui. Aí ele fala que existem dois tipos de conhecimento já programados aí para a gente ter. Vamos começar por aqui. Conhecimento a priori, conhecimento a posteriori. Conhecimento a priorístico, conhecimento a posteriorístico. A priorismo kantiano e a posteriorismo kantiano. Diferença entre um e outro: razão pura, o outro empírico. O que é o conhecimento a posteriori? É aquele que me vem por causa da experiência. Eu experimento, eu passo por aquilo. Se eu passo por aquilo, eu tenho uma empiria. O que é empiria? Pegou fogo, é a coisa pegando fogo, é o fenômeno, está acontecendo. Eu estou bebendo água, então eu tenho a experiência de beber água. Agora que eu bebi água, que eu tenho experiência, foi parar lá no meu cérebro, foi parar na minha razão. Só que eu não raciocinei no ato de beber água, eu simplesmente associei: beber água é bom, beber água me faz bem, beber água me refresca, beber água. Eu vou pensando assim. Ele fala que esse conhecimento a posteriori que a gente tem aqui, ele é o primeiro conhecimento que a gente tem. É um conhecimento que vem pela experiência. Todo mundo só conhece por causa que experimenta. Só que existe um outro conhecimento chamado a priori, que é o conhecimento puro, que é o conhecimento sem a experiência. Pronto, aí fritou. Fritou por quê? Porque eu só tenho conhecimento depois que eu experimento. Só que tem um conhecimento em mim que eu não experimentei ainda. É um conhecimento a priori. E esse que é o conhecimento verdadeiro. Ele é o noumeno. É a coisa em si. Qual que é o meu objetivo então? Ou qual que é o objetivo da filosofia do Immanuel Kant? É ensinar a gente a pensar até alcançar o conhecimento puro, que não é o conhecimento misto. Porque de acordo com Kant, esse conhecimento misto, tá? Ele é que nem um mestiço. Não é raça pura. Ele pode estar contaminado. Se ele está contaminado, então tem várias coisas aí que são falsas e que podem ser falsificadas, porque a experiência, ela é uma falsificação do noumeno. A experiência é o fenômeno. Está comendo um pedaço de bife e fala o seguinte: olha, o bife está salgado. O bife está salgado, a outra pessoa vai lá, experimenta e fala: não, o bife está bom. Vai estar salgado, está bom. Tem alguma coisa modificando o sabor do bife dele para mim. Para mim está salgado, para você está bom? E aí, qual é o problema? É o sal? É o bife? É a minha boca? É o
meu sistema de respiração que está interferindo, Rematrix, que nem diz o filme. Qual que é o problema? É o bife? É o sal? Quer dizer que eu estou com um fenômeno, e o fenômeno é a coisa como eu percebo, está salgado, e o outro percebe, não está salgado, está bom. Tem alguma coisa interferindo aqui. E o Kant fala, a gente vai ter que desenvolver uma filosofia, um meio termo aqui, para a gente poder filtrar essa coisa. Filtrar até eu chegar aqui, no noumeno, até eu chegar na coisa em si, até eu chegar no sujeito, porque o que me interessa aqui é o sujeito, porque o objeto eu já sei, o objeto é a árvore, é a carne, é a água, o objeto eu já sei, eu não sei do sujeito, eu quero chegar no sujeito. A filosofia pode fazer isso? Pode, se você treinar ela. Treinar, sair do a posteriori e chegar no a priori. Treinar. Mas você tem que admitir esse caminho difícil aí. A ciência está fazendo isso, tá bom? O pessoal que tem a cabeça treinada está fazendo isso aí. Vocês veem que você vai para o laboratório, acho que a gente fica maluco ali, não fica não? O que você vê no laboratório, a forma de tratamento que eles dão para todas as coisas, é realmente algo assim encantador, por assim dizer. Porque eles estão procurando chegar na coisa em si. Na coisa em si. É uma possibilidade. Bom, o Kant ele fala que tem um caminho. Eu espero que a gente possa na próxima aula esmerilhar um pouco mais sobre isso. Umas coisas que eu andei anotando aqui, tá bem? É que ele faz a distinção, vou ler aqui a frase. Ao lado da distinção entre a posteriori ou empírico e a priori ou puro, impõe-se, segundo Kant, distinguir entre juízo analítico e juízo sintético. Você quer aprender a pensar bem, pensar bem, que nem disse o Pascal, né? Com o coração e com a razão. Então vamos lá. Vamos distinguir entre juízo analítico e juízo sintético. Você já sabe que existe o a priori e o a posteriori. Já sabe que existe o físico e o metafísico. Agora você já sabe que existe o analítico e o sintético. Você pega uma verdade, vamos pegar a árvore, continuar com a árvore aqui. A árvore é fenômeno, a árvore não é noumeno, não é a coisa em si, é a coisa como se aparece a nós. Eu vou fazer primeiro um juízo sintético da árvore. Sintético quer dizer, eu vou colocar ela no meu quadradinho. Sintético é aquilo que eu consigo ver de uma olhada só. Sintetizar. Eu vejo o conjunto da árvore. A árvore com a sua raiz, a árvore com o seu tronco, a árvore com as suas folhas, a árvore com os seus frutos. Juízo sintético é a capacidade que você tem de num relance pegar e analisar. Pronto, eu percebi. Sintetizei, coloquei numa folha só. Sinteticamente. E é para ser visto. Quando a gente pede, por exemplo, para vocês montarem lá um quadro, tá? Um quadro, uma tabela, por exemplo. A tabela, ela dá condições de você fazer uma análise sintética. Olha só, análise sintética. Por que análise? Porque eu ainda vou fazer a análise analítica. Mas a análise sintética, aí tem aqui, A, B, C, D. Linha 1, linha 2, 3, 4. Você dá uma olhada panorâmica, vem aqui embaixo, aí você tem os resultados. Pronto. É sintético. É a árvore. É um golpe de vista. Eu enxerguei. Tem caule, tem folha, está tudo ali. Agora eu vou para a análise analítica, ou juízo analítico, para usar a linguagem kantiana. Eu vou analisar o que? A1. Primeiro o sintético, depois o analítico. Primeiro o objeto, depois o sujeito. Primeiro o fenômeno, depois o noumeno. Primeiro a coisa como eu percebo, depois a coisa em si. Primeiro a posteriori, depois o a priori. A priori não significa que vem primeiro. A priori significa depois. Depois que eu depurei, depois que eu purifiquei, depois que eu filtrei tudo. Primeiro a mentira. Não é mentira, mas a falsidade.
Primeira impressão que eu tenho, a carne não está boa. Depois o porquê que a carne não está boa. Agora que eu já vi o sintético, agora eu vou para o analítico. A1, eu tenho aqui A1 numa razão mais ou menos assim, V9, por exemplo. E esse V9 está influenciando aqui no meu V81. E agora eu tenho que saber a relação entre esse A1 e esse resultado aqui embaixo. Eu tenho que fazer a análise, juízo analítico. Esse juízo analítico está na planilha? Não. Por que ele não está na planilha? Porque ele é a priori, puro. Porque ele é sujeito. Sujeito. Porque ele é noumeno. Analítico. Se você treinar o teu cérebro, não descansar, entendeu? Não chegar na almofada e deitar e dormir, esquecer. Se você treinar o teu cérebro, aí você vai pegar uma fatia da coisa toda e vai fazer essa análise aqui. É o que se pede em administração de empresa. Entregar a planilha para você e falar, analisa para mim a planilha. Vê aqui, ó, A1, vê aqui, ó, B2. O Kant, ele descartou o Descartes? Não, o Kant está usando o Descartes. Ele está usando o Descartes, porque o Descartes que ensinou a fazer isso aqui. Foi ele que ensinou a usar planilha. Foi ele que ensinou a fazer os cálculos matemáticos lá, Descartes. Ele desprezou o Pascal? Também não. Desprezou o Pascal. Está usando, está falando que existe alguma coisa que passa por fora, que é o noumeno. Tem uma coisa que eu não estou pensando ainda. O bom da filosofia do Kant é que ele quer puxar, ele quer saber aonde que está a coisa toda. Eu não vou descartar todo mundo pensando que está todo mundo errado. Vou chegar nela, mas vai chegar do dia para a noite? Não. Crítica da razão pura e depois crítica da razão prática. Essa aí vai ser a ideia da gente desenvolver na próxima aula, tá bem? Não vai dar mesmo, é só uma introdução. Para a gente ver que tem um caminho bom para a gente trilhar aí. A gente vai dominar Kant? Não, vai dominar Kant. Para dominar Kant você tem que se tornar um kantiano. E eu acho que nenhum kantiano domina Kant. Tá? Tanto é que tem um neokantianismo, para dizer o seguinte, os kantianos estavam errados. E outros exageram e dizem, nem Kant entende Kant. É exagerado, né? Por isso que tem escolas kantianas. Escolas kantianas vai pegar uma linha de pensamento dele e ir embora. Tanto é que quando os professores pediram para mim fazer trabalho de Kant lá na faculdade lá, eu dei uma embromada, entendeu? Eu escrevi o que eu entendi. Porque esse livro aqui, quando você começa a ler, rapaz do céu, você tem que fazer assim mesmo, tá? Eu falei que nem o professor Abraão, vai arriscando mesmo. É que nem nadar, você vai nadando e chega na ilha, você descansa. Estou lendo de novo, mas é isso mesmo. Aqui, ó, vai arriscando. Estou corrigindo das páginas. Categorias do entendimento, formas de espaço e tempo, Por isso que eu comprei. intuição, simultaneidade, sucessão, analítica transcendental, quantidade, qualidade, modalidade, relação. Fui só apontando aqui. Chegou numa hora do livro que eu estava cansado, a minha cabeça estava cansada, estava lendo, estava cansado de ler o cara ali. Sabe o que eu devia ter feito? Vocês que são formados em filosofia, vocês conhecem essa edição aí de 25 livros. Vocês podiam ajudar nós assim, que é leigo no assunto? Ajudar nós? Seguindo assim, ó, você leia primeiro, vou citar esporadicamente, você já faz pula-chá.